Olá, amigos! Trago para vocês o capítulo 4 de Esref Ruia. Imagine ser forçada a esfaquear o único homem que te protege para salvar a vida da sua irmã. No capítulo de hoje, Nissan se vê presa entre a espada e o coração, enquanto Esref, o homem mais temido da série, entrega seu próprio corpo como sacrifício, em um gesto que vai mudar tudo. É um daqueles momentos que a gente prende a respiração, aperta os punhos e não consegue desviar o olhar da tela nem por um segundo. E o mais louco, Esref ainda não sabe que a mulher que ele tanto tenta encontrar é exatamente a que ele está tentando salvar. O capítulo 4 de Esref Ruia se inicia quando Esref recebe uma foto reveladora: Nissan foi sequestrada. O que leva Esref a encarar Nure dentro do gabinete do comissário. Ao sair do local, Nure não perde a chance de provocá-lo novamente, insinuando que ele parecia apressado, uma clara indireta de que sabia que sua filha estava envolvida no rapto de Nissan. Esref, com semblante sério, encara Nure e o adverte que ele deveria rezar pela integridade de Nissan. Acrescenta que, embora o chamassem de Aga, isso não significava que tivesse poder, e que Nure havia ultrapassado todos os limites. Ainda afirma que, custe o que custar, ele mesmo iria trazer a garota de volta. Pouco depois, o comissário aparece, nota os dois se encarando, e então ambos deixam o local. Paralelamente, em uma cabana isolada, Nissan e sua irmã estão sendo mantidas reféns por Nimé, irmã de Izé. Ali, Nissan tenta esclarecer a situação, dizendo que não tem nenhum relacionamento com Esref. Ela reforça que os rumores sobre um possível romance secreto entre os dois não passavam de mentiras. Porém, Nimé não se convence. Ela deixa evidente que sua mágoa não é com Nissan, mas sim com Esref. E então lança uma ameaça sutil, sugerindo que a vida das duas depende das escolhas que serão feitas. Desesperada, Nissan acaba dizendo que está disposta a obedecer, mesmo sem saber ao certo quais seriam as exigências nem o preço disso. É nesse momento que Esref finalmente consegue falar com Nimé ao telefone. Já consciente de que ela está por trás do sequestro, ele a confronta diretamente, exigindo a libertação das meninas se ela realmente quiser algo dele. Mesmo relutante, Nimé permite que ele fale com Nissan. Ao entregar o celular para a garota, Nimé a chama de noiva de Esref, e Nissan apenas assente com um gesto. Na ligação, Esref pergunta como ela está, e ela responde que está bem. Ele a tranquiliza, prometendo que irá tirá-la daquela situação. Quando desliga, é visível o alívio e também a preocupação em seu rosto. Ele suspira fundo, e seus colegas, atentos à tensão, o alertam para que não vá sozinho até o ponto de encontro marcado por Nimé. A tensão aumenta quando os amigos começam a questioná-lo sobre quem é essa garota pela qual ele estaria disposto a arriscar tudo, mesmo sem qualquer culpa envolvida. Esref, sem hesitar, encara Gurdal e afirma que eles vão salvá-la porque Nissan é uma jovem órfã. E todos ali sabem o quanto isso pesa para eles, o quanto a história de uma órfã toca suas emoções e os move a agir. As coisas começam a se complicar ainda mais para Nissan quando o ex-promotor-chefe aparece de forma inesperada no gabinete do comissário. Ele é ninguém menos que o pai de Evair, o rapaz que se tornou amigo de Afra, mas que acabou morrendo em circunstâncias suspeitas após uma briga com ela. Como foi mostrado antes, Evair tentou se aproveitar de Afra, e no momento em que ela tentou se defender, ele acabou caindo da escada. Foi nesse instante que Sida interveio e começou a manipular Nissan. A promotora revela que o filho faleceu recentemente dentro de sua própria casa. Quando menciona isso, Nissan percebe, em choque, que se trata do mesmo rapaz que ela acabou matando ao tentar ajudar Afra e ainda levou o celular dele consigo. Sidan pergunta ao promotor se havia câmeras de segurança na residência, mas ele confirma que não. O único item sumido era o celular, e nada mais havia sido levado, o que indica que não houve um roubo. Diante disso, o comissário transfere a investigação para Sida e sua equipe. O promotor ainda comenta que soube que o filho estava se envolvendo com uma moça chamada Afra. Quando Sidan fica a sós com seu parceiro, ele entra em desespero, pois teme que, se todas as provas vierem à tona, eles acabarão sendo responsabilizados. Sidan tenta tranquilizá-lo, garantindo que irá resolver a situação, mas isso será um grande desafio, pois a comissária não é tola. Enquanto isso, Esref finalmente consegue identificar o paradeiro de Nissan,
mas é surpreendido por uma ligação de Nimé. Ela exige que ele vá sozinho até um local específico. Como Esref havia recebido 2 endereços diferentes, percebe rapidamente que se trata de uma armadilha armada por Nimé. Em vez de recuar, ele decide jogar com ela. Finge estar indo sozinho ao encontro, dirigindo seu próprio carro. Porém, ao se aproximar da área, ele executa um plano, troca de veículo com Gurdal. Dessa forma, Gurdal segue até o local onde os inimigos esperavam capturar e eliminar Esref, enquanto o verdadeiro Esref se dirige ao verdadeiro cativeiro onde Nissan está sendo mantida. Quando o grupo de Nimé percebe que Esref apareceu na cabana, a vilã age com rapidez e escapa, levando consigo a irmã de Nissan e deixando Nissan para trás, machucada. Ao entrar na cabana, Esref encontra o lugar vazio, exceto por Nissan, que está desacordada e visivelmente ferida. Ele a carrega nos braços para fora dali, enquanto, em outro ponto, a irmã de Nissan permanece com Nimé. Levando Nissan ao hotel, Esref tenta ajudá-la a recobrar a consciência. Ainda inconsciente, ela começa a murmurar o nome da irmã, insistindo que não a deixará para trás. Num momento de fragilidade emocional, ela segura a mão de Esref, demonstrando que, mesmo machucada e em meio ao caos, ainda resta força dentro dela para lutar. Esref desperta Nissan segurando sua mão, e ela se assusta ao perceber que é ele quem está ali. Ao recobrar os sentidos e se sentar, ela logo pergunta sobre o paradeiro da irmã, demonstrando preocupação imediata. É nesse momento que Esref entende que Afra também foi levada. Quando ele conta que, ao chegar na cabana, encontrou apenas Nissan lá dentro, ela entra em desespero. Apesar das tentativas de Esref de acalmá-la, prometendo que descobrirá onde Afra está, Nissan não consegue conter a angústia e tenta sair por conta própria para procurá-la. Ele a impede, furiosa, Nissan o culpa por tudo o que está acontecendo, exigindo que ele saia do caminho e a deixe agir. Enquanto investiga outras pistas, Esref orienta sua equipe para manter vigilância constante sobre Nissan, com receio de que ela tente algo por impulso e acabe se colocando em risco novamente. Sozinha no quarto, Nissan recebe uma ligação inesperada de Nimé. Do outro lado da linha, a vilã propõe um acordo macabro: se Nissan quiser ver a irmã viva, terá que matar Esref. Ela tem até o dia seguinte para cumprir a ordem. Logo em seguida, Esref entra no quarto e pergunta quem estava ligando. Nissan disfarça, dizendo que era uma amiga, mas ele claramente percebe que há algo errado. Ele pede o telefone, quando ela entrega, o aparelho toca novamente, dessa vez é Sida. Como Sida não fala nada, Esref não entende quem está do outro lado, mas nota a reação estranha de Nissan e fica ainda mais desconfiado. Logo depois, Esref vai ao encontro de Papa Yacoub para solicitar permissão para agir. Com a chegada de Kadir à reunião, Yacoub questiona se há algum envolvimento entre Nissan e Esref, insinuando que havia muito alvoroço por causa dela. Esref nega, dizendo que ela apenas trabalha no hotel, sem saber que Kadir já contou a Nimé que os dois tinham um relacionamento. Quando Yacoub pergunta por que as 2 jovens foram sequestradas, Esref explica que os sequestradores acreditavam que ele e Nissan estavam juntos, e que Nissan é órfã. Assim que ouve isso, Yacoub muda de postura e diz que, sendo órfã, ela agora fazia parte da família deles. Ele próprio se encarregaria de ter uma conversa direta com Nure para resolver a situação. De volta ao hotel, Esref entrega o celular de Nissan, e ela vê novas mensagens de Nimé. Nas mensagens, há fotos de sua irmã em perigo e um aviso severo: o tempo está acabando e, se ela não matar Esref, Afra pagará o preço. Tomada pelo desespero, Nissan corre ao banheiro e liga para Nimé, tentando negociar. Ela implora que a vilã peça outra coisa, pois ela não tem coragem de matar ninguém. Mas Nimé é inflexível, não aceita trocar sua exigência. Quando Nissan retorna ao quarto, os olhos marejados denunciam sua aflição. Esref percebe e diz que ela não precisa se esconder para chorar, que poderia se permitir desabafar ali, ao lado dele. Ele se senta em frente a ela, visivelmente tocado, e admite que sente culpa por tudo o que ela está passando, prometendo que vai encontrar uma saída. Nissan, ferida e desconfiada, lembra das vezes em que Esref resolveu problemas com violência, dizendo que já viu como ele resolve as coisas com armas e sangue. Ele responde que também não se orgulha disso, mas que aquele era o mundo dele,
e por mais duro que fosse, ele ainda era grato por estar vivo. Quando ela diz que essa guerra não era dela, Esref responde com firmeza: agora é. Eles estavam juntos nisso. Em prantos, Nissan diz que ela é apenas uma cantora, como se quisesse se afastar de tudo aquilo. Mas Esref rebate com palavras que carregam um peso emocional: ela não era mais só uma cantora. O tempo mostraria quem ela realmente era. Ele deixa claro que ela se tornou parte da vida dele, parte daquele mundo que, até pouco tempo atrás, era apenas dele. Ainda não sabemos exatamente o que se passa na mente de Esref, mas é difícil não imaginar que há sentimentos crescendo ali. Fica cada vez mais claro que o laço entre ele e Nissan está se transformando em algo mais profundo. E o que nos resta agora é esperar que Esref finalmente se permita revelar o que realmente sente por ela. O tão aguardado confronto entre Nure e Papa Yacoub finalmente acontece. Eles se encaram cada um acompanhado por seus homens armados, prontos para tudo. Yacoub, com um semblante firme e voz autoritária, deixa claro que a honra foi deixada de lado pelas atitudes covardes de Nure. Ele não mede palavras: ou Nure liberta a garota que foi sequestrada, ou só restará o nome de seu clã uma ameaça velada de aniquilação total. A tensão atinge o ápice quando Yacoub reforça que, se Esref for tocado, ele mesmo fará justiça com as próprias mãos. A partir desse momento, a guerra é declarada oficialmente, sem regras, sem piedade e sem volta. Mais tarde, Esref retorna ao hotel e entra no quarto de Nissan. Enquanto fala ao telefone com Kadir, Nissan está tomada pela culpa, pensando na proposta de Nimé, matar Esref. Em um impulso, ela se aproxima com os braços abertos. Quando ele se vira, surpreso, ela pede para abraçá-lo, diz que precisa disso, que está desesperada. Esref, por um instante, congela, mas acaba cedendo e retribui o abraço. É um momento de silêncio carregado de sentimentos não ditos. Dentro do quarto, os dois iniciam uma conversa mais íntima. Nissan revela que Afra é sua razão de viver, já que, após ficarem órfãs, ela assumiu a responsabilidade de ser mãe e pai da irmã mais nova. Esref, por sua vez, decide abrir um pouco de seu passado, compartilhando que tirou a vida de alguém ainda jovem, motivado pela vingança. Ele não revela que o fez por causa dela, e Nissan, sem saber disso, diz que ninguém tem o direito de matar outra pessoa, que ela mesma jamais conseguiria fazer algo assim. Mas Esref responde com um alerta enigmático, que ela não deveria falar com tanta certeza como se dissesse que, em certas circunstâncias, até os mais inocentes podem se ver obrigados a cruzar limites impensáveis. Nissan, ainda determinada a proteger sua irmã, precisa fugir para se encontrar com Sidan e, para isso, engana os seguranças com a ajuda de uma amiga. Fora do hotel, enquanto espera por um táxi, ela dá de cara com Kadir, um conhecido de Esref. Kadir se oferece para levá-la, e ela aceita. Enquanto Nissan entra no carro de Kadir, Esref os vê de longe e imediatamente o segue. Com o sangue fervendo, ele intercepta o veículo de Kadir e, em uma manobra brusca, obriga Nissan a sair e entrar em seu carro. Depois, Esref parte para cima de Kadir, exigindo explicações. Kadir tenta justificar, dizendo que só queria ajudar, mas Esref não aceita. Ele fala com autoridade, como se Nissan fosse sua esposa, que Kadir não tem o direito de levá-la a lugar algum. Kadir, confuso, diz que não sabia que havia algo entre eles e Esref, visivelmente incomodado, nega qualquer envolvimento, mas deixa claro que não precisa dar satisfações. Durante a briga entre os dois, Nissan aproveita a distração e foge discretamente, correndo até um parque onde havia marcado de encontrar Sidan. Ao encontrá-la, Nissan revela toda a pressão que está sofrendo de Nimé, inclusive o pedido de assassinato. Sidan, surpresa com a gravidade da situação, percebe que ela mesma poderia ter evitado que as coisas chegassem a esse ponto. Mesmo assim, garante a Nissan que ninguém vai matar ninguém e que vão encontrar outra solução juntos. Neste momento, Esref surge dirigindo pelas redondezas em busca de Nissan. Percebendo que o risco está aumentando e que não podem deixar Nissan sozinha por mais tempo, Sidan decide levá-la para sua casa temporariamente. Tudo agora se torna ainda mais delicado, pois além do risco de um confronto sangrento, a tensão emocional entre os personagens ameaça explodir a qualquer instante.
cada passo em falso pode custar vidas ou corações. Do outro lado dessa história intensa, Kadir revela um lado sombrio e obsessivo. Ele está completamente fascinado por Nissan. Em conversa com seu cúmplice, ele admite o quanto deseja possuí-la, e o quanto o simples pensamento de irritar Esref o satisfaz. A obsessão se mistura com rivalidade, e Kadir começa a planejar maneiras de usá-la para ferir Esref emocionalmente. Enquanto isso, Nissan permanece escondida na casa de Sidan, tentando encontrar uma saída para a chantagem de Nimé. Sidan orienta que, na próxima vez que ela ligar, Nissan exija ver sua irmã pessoalmente e assim que isso acontecer, elas bolariam um plano para resgatá-la. E, como se o destino estivesse ouvindo, Nimé liga. Ela concorda em permitir que Nissan veja a irmã, mas com uma condição: Esref não pode saber de nada. O suspense cresce. Nissan aceita, mesmo sem saber que está entrando em uma armadilha. Enquanto Nissan vive esse drama, Esref está atormentado por não conseguir encontrá-la. Seus pensamentos giram em torno dela, e as palavras de Gurdal ecoam em sua mente: não há espaço para amor em sua vida. Essas palavras o atingem com força, porque são verdadeiras. Desde que Nissan entrou em sua vida, ele tem pensado cada vez menos em Ruia, a mulher que um dia amou. E o narrador aprofunda ainda mais esse conflito interno de Esref. Ele sente que, se permitir se apaixonar por Nissan, jamais se perdoaria, como se estivesse traindo o passado. O mais irônico é que ele ainda não sabe que Ruia e Nissan são a mesma pessoa, e é justamente essa antiga versão de Nissan que se tornou o obstáculo emocional entre os dois. Enquanto isso, nos bastidores da organização dos órfãos, Kadir se reúne com outros membros e começa a articular um plano para destituir Esref e tirá-lo do poder. A traição está no ar, enquanto o caos se aproxima. Durante a noite, Esref executa um contra-ataque audacioso contra Nure. Ele toma posse de todas as mercadorias ilegais do rival e, quando Nure invade sua casa para eliminá-lo, Esref o surpreende com gravações das câmeras mostrando os crimes que ele cometeu. A humilhação é total. Esref o ameaça: ele pode destruir tudo que Nure construiu, seus bens, seus homens, sua reputação. Nure é obrigado a recuar, mesmo jurando que aquilo ainda não terminou. Mas Esref impõe uma condição: ele só terá suas mercadorias de volta quando devolver a garota. Enquanto isso, Nissan acredita que está indo ao encontro da irmã. Ela entra no carro de Nimé, crente de que Sidan a seguiria, mas algo dá errado. Sidan perde o controle e não consegue acompanhar. No local marcado, Nissan vê Afra, sua irmã, e é confrontada com a pior exigência. Nimé ordena que ela ligue para Esref e o atrai até ali, ou sua irmã morrerá. Nissan aceita, e durante a ligação finge que está sendo seguida, marcando de encontrá-lo no parque. Esref aparece no parque, apreensivo, procurando por Nissan. Quando se aproximam, Nissan alerta de que estão sendo observados e que sua irmã está em perigo. Com lágrimas nos olhos e voz tremendo, ela revela toda a chantagem. Diz que precisa matá-lo, ou Afra será executada. Esref, com frieza e determinação, olha para ela e diz que faça. Que enfie a faca em um ponto específico de seu corpo, que ele aguentaria a dor tudo para salvar Afra. Nissan hesita e implora, mas Esref insiste. Ela cede e, tremendo, o esfaqueia. À distância, Sidan assiste a cena e sussurra, com pesar, o nome de Esref. O silêncio se instala. Esref, mesmo ferido, encara Nissan com intensidade. Os olhos dos dois se encontram, e por um instante, o tempo para. O narrador descreve esse momento como um olhar de despedida, e Esref tem a impressão de estar olhando para Ruia. E ele estava. A revelação simbólica e emocional encerra o episódio com força. E assim termina mais um episódio eletrizante dessa história que tá virando um verdadeiro campo de batalha entre amor, lealdade e sacrifício. Nissan foi até o limite pelo amor à irmã e Esref mostrou que o coração dele, por mais blindado que pareça, já tem dona mesmo que ele ainda não tenha coragem de admitir. Esse momento final, com aquele olhar intenso entre os dois, foi de arrepiar, né? A faca cortou a pele, mas o que realmente sangrou foi o sentimento guardado entre eles, e agora, nada mais será como antes. A pergunta que não quer calar: Esref vai sobreviver?
Será que esse momento será o início de uma nova fase entre eles? Os fãs certamente torcem para que, em breve, haja uma confissão de amor. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like e comenta aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.